Segundo livro das Crônicas, Salomão oferece sacrifícios. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, das centenas e dos juízes, e todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto, que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bazaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numerosos como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste a riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para que puderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, te darei riqueza de fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. As forças e as riquezas de Salomão. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros, e 12.000 cavaleiros, e pôs nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se trazia do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. E assim subiu e saiu do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Salomão pede a Irão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo: como usaste com Davi meu pai, lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também use comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus,
para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casas, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, falhas e alguns do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos, isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que as teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito, e enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, depois sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão, Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata, em bronze, em ferro e em pedras, e em madeira e em púrpura, em azul e em linho fino, e em carmesim, e ábel, para toda a obra de buril, e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo, e a cevada, e o azeite, e o vinho, de que falou. E nós cortaremos tanta madeira, e traemos em jangada pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. Salomão contou todos os homens estranhos que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. A construção do templo começa, capítulo 3 de 2 de Crônicas. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo do ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvado, segundo a medida primeira,
de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa da adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves, os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavrou o querubim nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, no peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos, os 2 querubins. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins, na forma de andantes, e cobriu de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na casa do outro querubim. Também a asa do querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada um era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. O altar e o mar de bronze, capítulo 4 de 2 Crônicas. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam. E pôs 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que parecia o holocausto. O lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma,
ouro no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio. E as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito, para a banda do oriente, para o sul. Também Irão fez as cadeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre a cabeça das colunas e as 2 redes para cobrir os globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis, que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pois sob as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos, todos os seus vasos, fez Irão Abiú ao rei Salomão. Para a casa do Senhor, de cobre purificado, na campina do Jordão, os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zaredata. E fez Salomão todos estes vasos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espervitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos, e as bacias, as taças, e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro, da santidade das santidades, e as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5 de 2 Crônicas. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas sagradas de seu pai, Davi, a prata e o ouro e todos os vasos, e pôs entre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes, os pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da casa de Davi, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, os levitas, levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes levitas fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do conselho do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas do varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E esteve ali até o dia de hoje.
Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. Os levitas, cantores de todos eles, de Asaf, de Imã, de Jedutum e seus filhos, e seus irmãos vestidos de linho fino com símbolos, e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. E a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Capítulo 6 de 2 Crônicas. Salomão abençoou o povo e dá graças a Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos e cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. Também Davi meu pai teve no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de proceder dos teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse: edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal, de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura, de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos para o céu, e disse ao Senhor Deus de Israel: não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarde o conserto e as beneficências. Aos teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração, que guardaste ao teu servo Davi meu pai o que lhe falaste, porque tu pela tua boca disseste, pela tua mão cumpriste, como se vê neste dia.